saudade é o recheio entre o que é e o que foi. Mas o gosto das coisas na ponta da língua tem o poder de trazer de volta lugares, pessoas, um tempo vivido. Um grupo de amigos se inspirou exatamente nesse sentimento para começar um negócio apetitoso e lucrativo. A gente era em 4 amigos, 2 portugueses e 2 brasileiros, e a gente sempre fazia jantares, almoços de final de semana, e 3 começaram com a ideia de um negócio, o que a gente poderia montar, enfim, começamos a trocar ideias. Foi, aliás, em um dos almoços que a gente estava comendo uma bacalhoada e aí eu falei alguma coisa de um doce português e os portugueses falaram, mas você não conhece, e etc, como assim? Conversando, batendo papo, e o Pedro e eu sempre tínhamos saudades dos doces e dos pães portugueses. Os portugueses falaram, mas você não conhece, e etc, como assim? Aí surgiu a ideia. Abrir uma padaria. Mas com um posicionamento um pouco diferente do que as padarias que existem por aí, a gente resolveu, enfim, fazer uma padaria portuguesa. A Belém, ela é a materialização no Brasil de uma pastelaria portuguesa, que nós chamamos de pastelaria ou padaria portuguesa, completamente diferente das padarias brasileiras. A gente foi bem pragmático no nosso plano de negócios, começamos do zero, né? Foram mais ou menos 6 meses evoluindo a ideia, cada vez mais aprimorando o nosso plano de negócios. Eles juntaram as competências luso-brasileiras e deram um pontapé no projeto. Cada sócio tem uma característica diferente, então o Pedro é o financeiro, a Lorena é advogada e o João procura equipamentos novos, arranja uns contatos de fornecedores, vê questões de expansão, enfim, outras questões mais estratégicas que juntos acabamos nos complementando muito. Então isso é legal porque dá uma boa dinâmica. Talento eles já tinham, faltava dinheiro para colocar o plano em prática. A gente não conseguiu financiamento por fora, porque era uma empresa recém-constituída. Todos os planos de financiamento precisavam que a gente tivesse pelo menos 1 ano de faturamento. A solução foi recorrer à conta bancária e raspar as economias da poupança. A gente investiu entre 2 e 2,5 milhões de reais. A gente foi muito cauteloso nessa questão dos custos, isso incluiu desde achar um ponto que não fosse precisar de muita reforma e que pudesse comportar nossa expansão, afinal o dinheiro saía do nosso próprio bolso. Os sócios encontraram o ponto comercial perfeito para montar uma padaria de sucesso. Foi muito difícil achar um ponto que tivesse um espaço de produção tão grande quanto a gente precisava. E esse ponto ele já tinha uma cozinha mais ou menos montada. Com dinheiro em caixa, contrataram um serviço especializado em processos de produção e saíram à caça de bons profissionais. Aí começamos a mapear alguns chefes, alguns profissionais de cozinha, para ter ideias iniciais, enfim, e começar a pensar em produtos, em conceito de marca, em posicionamento, etc, etc. A partir daí, contratamos 2 chefes portugueses e aí começamos com os testes de receitas. A inspiração das receitas veio essencialmente da origem conventual portuguesa. São receitas tradicionais, algumas de família, então fomos adequando receitas que conseguimos pegar da doceria tradicional portuguesa e adaptar à realidade, aos produtos de hoje. Essa alquimia tinha um objetivo: conquistar o paladar dos brasileiros e agradar o público-alvo, os clientes portugueses. A maior comunidade de estrangeiros na cidade de São Paulo é de portugueses, que sentiam falta daqueles doces, daquelas coisas da infância deles, enfim, da vida deles em Portugal.
Portugueses que às vezes moram perto, mas às vezes não, e que se sentem um pouco mais em casa quando eles vêm até aqui. Eu quase diariamente passo aqui para tomar um café. Se não é todos os dias, passo com alguma regularidade. Então a gente tem, por exemplo, revistas portuguesas que a gente tenta atualizar sempre, ter notícias fresquinhas da terra deles. O café é um café português, a gente tenta sempre criar um ambiente para isso. O nosso diferencial é ser um português que foge do clichê. Por exemplo, a receita de quindim, a gente colocou um pouco de limão siciliano para fazer o quindim cítrico. O cardápio tem opções deliciosas para deixar a vida dos clientes ainda mais saborosa. A gente tem desde os super tradicionais doces da pastelaria tradicional portuguesa, como o pastel de nata, o toucinho do céu, o bolo de arroz e coisas que quando você for a Portugal você vai encontrar nas padarias e pastelarias tradicionais, até algumas coisas que a gente inovou um pouco. O nosso carro-chefe não é nenhum desses, o nosso carro-chefe é o pastel de nata, que é o que todo mundo conhece, que é inclusive que deu também o nome à padaria, que é Belém, que é um bairro em Lisboa onde fica a fábrica tradicional dos pastéis de nata. Fazemos de 400 a 600 por dia. Essa é a nossa primeira loja, então foi de fato uma coisa muito importante, um trabalho muito grande de desenvolver o conceito da marca, desenvolver o cardápio, achar um ponto e, enfim, começar mesmo um negócio do zero. Com apenas 5 meses de funcionamento, a Belém já acumula vendas que superam as expectativas iniciais. Durante a semana, recebemos de 100 a 200 pessoas e aos fins de semana, enfim, literalmente até 1000 pessoas já tivemos aqui num dia. A gente está no começo da operação, ainda não acha que está no nosso maior potencial possível que a gente ainda vai chegar. A gente ficou surpreso com a boa aceitação da Belém, virou um lugar mesmo da comunidade do bairro. A gente vê clientes aqui que a gente reconhece pelo nome, sabe que vem aqui com muita frequência e que, enfim, abraçaram a ideia junto com a gente e hoje a Belém faz parte do dia a dia deles. O mercado de padarias e confeitarias está cada vez mais exigente e os números dão conta disso. São mais de 64 mil casas em todo o país. Juntas, elas movimentaram em 2013 mais de 74 bilhões de reais. São cada vez maiores e mais numerosas as padarias que servem café da manhã, almoço, chá da tarde, jantar, sopa e pizza. A maioria das casas recém-abertas em São Paulo adota esse novo modelo. Se você já tem uma padoca ou pensa em abrir uma, atenção! Estabelecimentos modestos que vendem só pão, leite e frios podem estar com os dias contados. Seja rápido e saia na frente. Invista em novos produtos, bons serviços e ganhe dinheiro. Preparado? Boa sorte!